A Bíblia nos ensina no livro de Isaías, capítulo 40, versículos 29 ao 31, uma verdade que precisa ecoar no nosso coração esta manhã. O Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que promessa gloriosa! Quando reconhecemos que não temos forças próprias suficientes, quando nos humilhamos diante do Senhor e esperamos nele, então acontece o milagre da renovação. Não se trata de forças humanas que se esgotam rapidamente, mas de um poder sobrenatural que vem do trono da graça. Quantas vezes tentamos enfrentar os nossos desafios apenas com a nossa própria capacidade e acabamos exaustos? Mas quando colocamos a nossa esperança no Senhor, Ele nos levanta como a águia que voa acima das tempestades. Esta manhã é o momento perfeito para reconhecermos que precisamos dessa força que vem do alto. Quando falamos de proteção, precisamos entender que o nosso Deus não é apenas poderoso, Ele é pessoalmente comprometido com a nossa segurança. O Salmo 91 inteiro é uma declaração profética sobre a proteção divina. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Esta não é uma proteção distante ou impessoal, é o abraço seguro de um pai que ama os seus filhos. Quando enfrentamos perigos visíveis e invisíveis, quando as ameaças parecem vir de todos os lados, há um lugar secreto onde podemos nos esconder, a presença do Senhor. Ali nenhum mal nos alcança, nenhuma praga chega à nossa tenda. Deus promete ordenar aos seus anjos que nos guardem em todos os nossos caminhos. Hoje mesmo, antes de saíres de casa, antes de enfrentares qualquer situação, podes declarar sobre a tua vida esta proteção sobrenatural. Não é superstição, é fé fundamentada nas promessas eternas da palavra de Deus que nunca falha. A história de Davi enfrentando Golias nos ensina algo fundamental sobre força e proteção divinas. Quando todos viam um gigante impossível de vencer, Davi via um Deus infinitamente maior do que qualquer problema. Ele não confiava na sua própria força ou habilidade, mas declarou em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Que declaração poderosa! Os gigantes que enfrentas hoje podem parecer invencíveis aos teus olhos naturais, mas quando vens em nome do Senhor, quando te revestes da força que Ele oferece, nenhum inimigo pode permanecer de pé. A proteção de Deus não significa ausência de batalhas, significa vitória garantida em cada uma delas. Esta manhã, ao orares, não estejas focado no tamanho dos teus problemas, mas na magnitude do teu Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele fez por Davi, por Josué, por Esther, por Paulo, Ele fará por ti hoje mesmo, se creres e confiares nele de todo o teu coração. Vamos orar. Pai amado, Senhor da nossa vida, Deus eterno e poderoso, nós nos prostramos diante de Ti nesta manhã com corações gratos e necessitados. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que separados de Ti somos como ramos secos incapazes de dar fruto. Mas em Ti, Senhor, encontramos tudo o que precisamos: força para enfrentar, coragem para avançar, proteção para nos guardar. Hoje viemos clamar pela Tua presença poderosa sobre cada pessoa que neste momento abre o coração para Te buscar. Derrama, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre nós. Enche cada vida com a certeza inabalável de que Tu estás no controle de todas as coisas.
Que ninguém saia deste momento de oração sem experimentar o teu toque restaurador, sem sentir a tua mão forte nos sustentando. Pai, há tantos corações cansados, tantas almas exaustas de lutar sozinhas. Vem com o teu poder renovador e transforma fraqueza em força, desânimo em esperança, medo em fé inabalável. Em nome de Jesus, declaramos que este será um dia diferente, um dia marcado pela tua presença e pelo teu agir sobrenatural. Senhor, nós te pedimos força física para cada corpo que está doente, que sente dor, que enfrenta limitações. Toca com teu poder curador aqueles que acordaram sentindo o peso da enfermidade. Que a tua virtude flua como rio de águas vivas, restaurando saúde, trazendo alívio, concedendo bem-estar. Para os que enfrentam doenças crônicas, derrama paciência e esperança renovada a cada manhã. Para os que aguardam resultados de exames, concede paz que excede todo entendimento. Para os que estão em tratamentos difíceis, multiplica as forças e diminui os efeitos colaterais. Senhor, Tu és Jeová Rafa, o Deus que sara. Manifesta este nome glorioso hoje mesmo na vida de cada pessoa. Que nenhum corpo permaneça enfermo quando há um Deus que tem poder para curar. Estende a Tua mão, Senhor, e onde há dor traga alívio, onde há doença traga cura, onde há fraqueza traga vigor renovado. Cremos que pela Tua misericórdia, muitos testemunhos de cura serão compartilhados ainda hoje. Pai, concede força emocional para os corações que estão partidos, para as mentes que lutam contra a ansiedade e a depressão. Há tantos que acordam sentindo um peso inexplicável na alma, uma tristeza que parece não ter fim. Senhor, Tu conheces cada lágrima derramada em silêncio, cada batalha travada na mente, cada luta invisível aos olhos humanos. Vem com Teu bálsamo consolador e cura as feridas emocionais mais profundas. Liberta da prisão da ansiedade aqueles que vivem atormentados por preocupações. Acalma as mentes agitadas, traz serenidade aos pensamentos acelerados. Para os que enfrentam traumas do passado, concede cura interior e libertação completa. Que o Teu amor perfeito expulse todo medo, toda insegurança, toda angústia. Senhor, levanta os que estão prostrados pela depressão, dá-lhes razões para sorrir novamente, restaura a alegria de viver. Que hoje seja o dia onde muitos experimentam o milagre da paz interior que só Tu podes dar. Deus Todo-Poderoso, pedimos força espiritual para resistir às tentações, para vencer as batalhas invisíveis que travamos diariamente. Sabemos que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, precisamos do poder do Teu Espírito Santo para permanecermos firmes. Reveste-nos com toda a armadura de Deus, o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Que não sejamos presas fáceis do inimigo, mas guerreiros vitoriosos em Teu nome. Fortalece a nossa fé quando vier a dúvida, firma os nossos passos quando o caminho parecer incerto. Senhor, há muitos que lutam contra vícios e não conseguem se libertar sozinhos. Quebra hoje mesmo toda a cadeia, rompe toda a prisão espiritual. Que o poder do sangue de Jesus traga libertação completa e definitiva. Pai Celestial, declaramos proteção sobre cada vida, cada família, cada lar representado nesta oração. Coloca ao redor de cada um de nós um cerco de fogo protetor que nenhuma força maligna possa atravessar. Ordena aos Teus anjos que acampem ao nosso redor e nos guardem em todos os nossos caminhos. Protege-nos de acidentes, de violência, de todo mal que possa nos atingir. Quando sairmos de casa hoje, que a Tua mão vá conosco. Quando voltarmos ao final do dia, que seja em segurança e paz. Senhor,
Vivemos em tempos perigosos, onde a violência aumenta e a maldade se multiplica. Mas sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Declara proteção sobre os nossos deslocamentos, sobre os nossos carros, sobre os transportes que utilizamos. Que nenhum mal nos aconteça no caminho. Afasta de nós todo o perigo, toda a emboscada do inimigo, todo o plano maligno tramado contra a nossa vida. Senhor, protege as nossas mentes de pensamentos destrutivos, de mentiras do inimigo, de acusações que tentam nos roubar a paz. Guarda os nossos corações de mágoas, ressentimentos e amarguras que podem envenenar a nossa alma. Que tenhamos discernimento para identificar quando o inimigo está tentando plantar sementes ruins em nossos pensamentos. Dá-nos sabedoria para rejeitar toda a imaginação que se levanta contra o conhecimento de Deus. Que os nossos pensamentos sejam cativos à obediência de Cristo. Protege também a nossa língua, para que não falemos palavras que destruam, mas que edifiquem. Que não sejamos instrumentos de fofoca, divisão ou discórdia. Guarda a nossa boca de mentiras, de palavras ásperas, de julgamentos precipitados. Que falemos sempre com graça, temperadas com sal, sabendo como responder a cada pessoa. Senhor, que a nossa comunicação seja sempre verdadeira, amorosa e construtiva. Protege-nos de falarmos o que não devemos e de calarmos quando deveríamos falar. Senhor Deus, estende a tua proteção sobre os nossos casamentos e relacionamentos familiares. Guarda os laços matrimoniais de toda a investida do inimigo que quer destruir lares. Onde há conflitos, traz reconciliação. Onde há frieza, acende novamente a chama do amor. Protege os casamentos da infidelidade, da traição, da desistência prematura. Que os cônjuges se amem como Cristo amou a igreja. Dá paciência nos momentos de irritação, perdão nos momentos de ofensa, compreensão nos momentos de diferença. Senhor, fortalece os laços entre pais e filhos, entre irmãos, entre toda a família. Que as nossas casas sejam refúgios de amor e paz, não campos de batalha. Protege as famílias de divisões, de mágoas não resolvidas, de rancores guardados. Ensina-nos a perdoar 70 vezes 7, a amar incondicionalmente, a honrar uns aos outros. Que o nosso lar seja um pedacinho do céu aqui na terra, onde a tua presença habita e o teu amor reina. Pai Celestial, dá-nos força para enfrentarmos os desafios financeiros com fé e sabedoria. Muitos acordam hoje preocupados com contas a pagar, dívidas acumuladas, necessidades não supridas. Senhor, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre aqueles que confiam em Ti. Multiplica o pouco que temos, assim como multiplicaste os pães e os peixes. Que o salário alcance o mês inteiro, que não falte o pão de cada dia. Protege-nos de gastos desnecessários, de decisões financeiras imprudentes, de dívidas que escravizam. Dá-nos sabedoria para administrar bem o que colocas em nossas mãos. Abre portas de trabalho para os desempregados, de promoção para os que trabalham honestamente. Que sejamos generosos com os necessitados, fiéis nos dízimos e ofertas. Senhor, quebra todo espírito de pobreza, de escassez, de mentalidade limitada. Ensina-nos a prosperar com integridade, a crescer com honestidade, a vencer com dignidade. Senhor, concede força para superarmos os nossos medos e inseguranças. Há tantos que vivem paralisados pelo medo do futuro, pelo medo de falhar, pelo medo de ser rejeitado. Mas a Tua palavra diz que não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Liberta-nos de todo medo irracional que nos impede de avançar. Dá-nos coragem para enfrentar os gigantes que se levantam contra nós. Que não sejamos como os 10 espias que viram gigantes e se sentiram como gafanhotos,
mas como Josué e Calebe, que viram o mesmo desafio, mas confiaram no Deus Todo-Poderoso. Senhor, quando o medo bater à porta, que a fé seja quem atenda. Quando a dúvida quiser nos fazer recuar, que a confiança em Ti nos faça avançar. Protege-nos do medo da morte, do medo da doença, do medo da solidão. Que vivamos na certeza de que nada pode nos separar do Teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras. Pai amado, pedimos proteção sobre o nosso trabalho e as nossas atividades diárias. Guarda-nos de injustiças, de perseguições, de ambientes tóxicos. Que sejamos luz onde há trevas, sal onde há corrupção. Protege-nos de chefes tiranos, de colegas invejosos, de competição desleal. Que o nosso trabalho seja excelente, não para agradar homens, mas porque fazemos tudo como para o Senhor. Dá-nos criatividade para resolver problemas, sabedoria para tomar decisões, discernimento para escolher o melhor caminho. Senhor, abençoa o trabalho das nossas mãos. Que tudo o que fizermos prospere e dê fruto. Protege os empresários de falência, os trabalhadores de demissão injusta, os autônomos de falta de clientes. Que cada um encontre realização no que faz, propósito na sua vocação. Abre portas que ninguém pode fechar para aqueles que buscam novas oportunidades. Fecha portas que parecem boas, mas que não são da tua vontade. Guia cada passo profissional segundo o teu plano perfeito. Senhor Deus, dá-nos força para perdoar aqueles que nos feriram, que nos traíram, que nos decepcionaram. Sabemos que guardar mágoa é como beber veneno, esperando que o outro morra. Liberta-nos da prisão do rancor, da amargura que corrói a alma, que possamos perdoar assim como Tu nos perdoaste, gratuitamente, completamente, definitivamente. Senhor, há feridas profundas que só o Teu amor pode curar. Toca naqueles que foram abusados, traídos, abandonados. Restaura a capacidade de confiar novamente, de amar novamente, de recomeçar. Protege-nos de nos tornarmos pessoas amargas por causa das dores do passado. Que as cicatrizes se tornem testemunhos do Teu poder restaurador. Ensina-nos que perdoar não é esquecer, mas é deixar de lado o direito de vingança. Que possamos entregar nas Tuas mãos aqueles que nos fizeram mal, confiando que Tu farás justiça no tempo certo. Liberta-nos para vivermos leves, sem o peso do ressentimento. Pai Celestial, protege a nossa saúde mental neste mundo cada vez mais acelerado e exigente. Guarda-nos do esgotamento, do burnout, da exaustão emocional. Ensina-nos a descansar, a dizer não quando necessário, a estabelecer limites saudáveis. Que não sacrifiquemos a nossa paz no altar da produtividade. Senhor, há tantos que vivem esgotados tentando atender todas as demandas, todas as expectativas. Dá-lhes sabedoria para priorizar o que realmente importa. Protege-nos da síndrome do impostor, da comparação destrutiva nas redes sociais, da busca incessante por aprovação externa. Que encontremos a nossa identidade em Ti, não nas opiniões alheias. Senhor, cura as mentes atormentadas por pensamentos obsessivos, por preocupações excessivas. Traz equilíbrio onde há extremos, serenidade onde há agitação. Que possamos viver um dia de cada vez, confiando que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Ensina-nos a casting all our cares upon You, porque Tu cuidas de nós. Senhor, dá-nos força para perseverar nas promessas que ainda não se cumpriram. Há tantos que estão cansados de esperar, tentados a desistir dos sonhos que Tu plantaste em seus corações. Renova a esperança daqueles que já não veem mais solução para os seus problemas. Que não percamos a fé no meio da espera.
Assim como Abraão esperou contra a esperança, que possamos continuar crendo, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Senhor, Tu não és homem para mentir. O que prometeste certamente cumprirás. Protege-nos da impaciência que nos faz tomar atalhos perigosos. Guarda-nos de buscar soluções humanas para problemas que requerem intervenção divina. Que saibamos esperar no Teu tempo perfeito, que nunca se atrasa nem se adianta. Fortalece os que aguardam pela cura, pelo emprego, pelo cônjuge, pelo filho, pela restauração. Que não desmaiem no meio da jornada. Em breve verão o cumprimento das Tuas promessas e testemunharão que valeu a pena esperar em Ti. Pai amado, protege as nossas igrejas, os nossos pastores, os nossos líderes espirituais. Guarda-os de todo ataque do inimigo, de toda cilada preparada contra eles. Que sejam homens e mulheres de oração, íntegros no caráter, fiéis na palavra. Protege-os da soberba, da ganância, da imoralidade. Que preguem a verdade do Evangelho sem distorções, sem manipulações. Senhor, levanta líderes segundo o Teu coração para esta geração. Protege a igreja de falsas doutrinas, de modismos teológicos, de ensinamentos que desviam da sã doutrina. Que voltemos à simplicidade do Evangelho de Cristo. Guarda-nos de divisões, de contendas, de competição entre igrejas. Que possamos trabalhar unidos pelo avanço do reino. Senhor, derrama do Teu Espírito sobre a igreja nestes últimos dias. Que haja avivamento genuíno, conversões verdadeiras, transformação real de vidas. Protege os novos convertidos de serem escandalizados, de serem desviados. Que encontrem na igreja uma família amorosa que os discipule e os conduza ao crescimento espiritual. Senhor Deus, concede força aos que cuidam de doentes, aos que enfrentam a dor de ver um ente querido sofrer. Dá paciência infinita aos cuidadores, que muitas vezes se esgotam física e emocionalmente. Renova as forças daqueles que passam noites em claro ao lado de quem amam. Protege-os também, Senhor, porque no cuidado ao outro, muitas vezes se esquecem de cuidar de si mesmos. Que encontrem momentos de descanso, pessoas que os apoiem, graça para continuar. Senhor, toca os corpos enfermos com o Teu poder curador. Que muitos sejam restaurados completamente. Para aqueles cuja jornada terrena está chegando ao fim, concede paz, dignidade e a certeza da vida eterna. Conforta as famílias que enfrentam perdas, que choram a ausência de quem amam. Que saibam que não se despedem para sempre, mas apenas até breve. Que a esperança da ressurreição console os corações enlutados. Enxuga as lágrimas dos que choram. Abraça os que estão solitários na dor. Pai Celestial, protege os missionários que estão em campos difíceis, em lugares perigosos, levando o Evangelho onde Cristo ainda não é conhecido. Guarda-os de perseguições, de prisões injustas, de ataques violentos. Que sejam corajosos diante das ameaças, firmes diante das dificuldades. Senhor, supre todas as necessidades deles, tanto materiais quanto emocionais e espirituais. Que não se sintam abandonados ou esquecidos. Levanta intercessores que orem fielmente por eles. Protege as suas famílias que muitas vezes ficam em casa enquanto eles estão no campo. Que o casamento se fortaleça, mesmo na distância. Que os filhos compreendam o chamado dos pais. Senhor, abre portas para o Evangelho em nações fechadas, em lugares onde o nome de Jesus é proibido. Que a Tua palavra corra e seja glorificada. Salva almas em todos os confins da terra. Que o conhecimento da Tua glória cubra a terra como as águas cobrem o mar. Senhor, dá-nos força para sermos testemunhas fiéis do Teu amor num mundo que cada vez mais rejeita a verdade.
Que não tenhamos vergonha do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Protege-nos da perseguição que virá sobre aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus. Que estejamos dispostos a pagar o preço do discipulado verdadeiro. Senhor, que a nossa vida seja um sermão vivo, que as nossas atitudes falem mais alto que as nossas palavras, que sejamos sal que tempera e luz que ilumina. Protege-nos de sermos pedras de tropeço para aqueles que ainda não te conhecem. Que o nosso testemunho seja irrepreensível, a nossa conduta seja santa, o nosso amor seja genuíno. Senhor, usa-nos como instrumentos nas tuas mãos para alcançar os perdidos, para consolar os aflitos, para levantar os caídos. Que não vivamos para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Pai amado, pedimos proteção especial sobre os nossos sonhos e projetos. Guarda as visões que tu plantaste em nossos corações de serem roubadas pelo desânimo ou pela incredulidade. Que não desistamos no meio do caminho quando as dificuldades vierem. Senhor, sabemos que todo sonho dado por ti enfrentará oposição, mas também sabemos que se tu és por nós, quem será contra nós? Fortalece a nossa determinação, renova o nosso entusiasmo, multiplica a nossa criatividade. Protege-nos de pessoas negativas que tentam matar os nossos sonhos com palavras destrutivas. Que saibamos discernir entre críticas construtivas que nos ajudam a melhorar e críticas destrutivas que só querem nos derrubar. Senhor, conecta-nos com as pessoas certas, aquelas que vão somar, que vão apoiar, que vão caminhar conosco. Afasta os que só querem sugar a nossa energia, os que só aparecem quando precisam de algo. Que tenhamos sabedoria para investir o nosso tempo e energia naquilo que realmente importa, que tem valor eterno. Senhor Deus, concede força aos que lutam contra vícios e dependências. Quebra as correntes do álcool, das drogas, do cigarro, da pornografia, do jogo, de tudo aquilo que escraviza e destrói. Que o poder do Teu Espírito Santo traga libertação completa e definitiva. Senhor, sabemos que a luta é real e difícil, que as recaídas desanimam e fazem muitos desistirem. Mas hoje declaramos que há poder no nome de Jesus para quebrar toda a cadeia. Protege os que estão em recuperação de voltarem aos velhos hábitos. Dá-lhes força para resistir à tentação, para fugir das situações de risco, para buscar ajuda quando necessário. Senhor, restaura as famílias destruídas pelo vício. Sara as feridas causadas nos filhos, nos cônjuges, nos pais. Que haja reconciliação onde houve ruptura, perdão onde houve mágoa, confiança onde houve traição. Levanta casas de recuperação sérias, profissionais capacitados, igrejas acolhedoras que ajudem na restauração completa. Pai Celestial, protege os jovens desta geração de todas as armadilhas preparadas pelo inimigo. Guarda-os da pressão do grupo que os empurra para caminhos errados. Que tenham coragem para nadar contra a corrente, para serem diferentes, para não se conformarem com este mundo. Senhor, levanta uma geração de jovens apaixonados por Ti, radicais no Evangelho, dispostos a pagar o preço do discipulado. Protege-os das redes sociais que vendem ilusões, que promovem comparações destrutivas, que roubam o tempo precioso. Ensina-os a usar a tecnologia com sabedoria, sem se tornarem escravos dela. Senhor, que encontrem a sua identidade em Ti, não nos likes e comentários. Protege-os de relacionamentos destrutivos, de namoros que afastam de Ti, de amizades que contaminam. Que sejam seletivos com quem permitem entrar em suas vidas. Dá aos pais sabedoria para dialogar sem impor, para orientar sem controlar, para estar presente sem sufocar. Senhor, dá-nos força para enfrentar as injustiças sem perder a fé na Tua justiça.
Há tantos que sofrem injustamente, que são acusados falsamente, que são prejudicados por pessoas más. Senhor, Tu és o Deus que vê tudo, que conhece a verdade, que fará justiça no tempo certo. Protege os inocentes de serem condenados, os justos de serem prejudicados. Que a verdade sempre venha à luz, que as mentiras sejam desmascaradas. Senhor, dá paciência àqueles que aguardam que a justiça seja feita, que não tomem vingança com as próprias mãos, mas confiem que Tu és o justo juiz. Protege-nos de nos tornarmos amargos quando a injustiça nos atinge. Que possamos perdoar mesmo quando não recebemos pedido de desculpas. Que possamos seguir em frente mesmo quando não houve reparação. Senhor, levanta autoridades justas, juízes íntegros, policiais honestos. Que a corrupção seja combatida, que o suborno seja eliminado, que a lei seja aplicada com equidade. Pai amado, protege as gestantes e os bebês que estão sendo formados no ventre materno. Guarda cada gravidez de complicações, de doenças, de riscos, que os bebês se desenvolvam perfeitamente saudáveis. Protege as mães de enjoos excessivos, de pressão alta, de diabetes gestacional. Que o parto seja tranquilo, sem complicações, no tempo certo. Senhor, abençoa os casais que tentam engravidar e ainda não conseguiram. Abre os ventres fechados, cura a infertilidade, realiza o milagre da concepção. Que muitos testemunhos de bebês gerados sobrenaturalmente sejam compartilhados. Protege também os bebês prematuros que lutam pela vida nas UTIs neonatais. Fortalece os pequeninos corpos, desenvolve os órgãos que ainda não estão prontos, sopra a vida neles. Conforta os pais angustiados que aguardam notícias, que passam dias e noites em hospitais. Que vejam os seus bebês crescerem fortes e saudáveis. Senhor, protege as crianças de doenças, de acidentes, de todo mal. Senhor Deus, concede força aos idosos que enfrentam as limitações da idade avançada. Que não se sintam inúteis ou descartados pela sociedade. Protege-os de solidão, de abandono, de maus tratos. Que as famílias honrem os seus idosos, cuidem deles com amor e dignidade. Senhor, multiplica as forças dos que já não têm o vigor da juventude, que possam viver com qualidade, com saúde, com alegria. Protege-os de quedas, de fraturas, de doenças degenerativas. Que a mente permaneça lúcida, que a memória não falhe completamente. Senhor, usa os idosos como fontes de sabedoria para as gerações mais novas. Que compartilhem as suas experiências, os seus aprendizados, as suas histórias. Protege-os de golpistas que se aproveitam da boa-fé, de pessoas más que abusam da confiança. Que vivam os últimos anos com paz, rodeados de amor, na certeza de que logo estarão na Tua presença para sempre. Pai Celestial, protege os profissionais de saúde que estão na linha de frente cuidando dos doentes. Guarda médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas de contaminações, de esgotamento, de burnout. Que tenham sabedoria para diagnosticar corretamente, para tratar adequadamente. Senhor, usa as mãos deles como instrumentos de cura. Protege-os de processos injustos, de acusações infundadas, que trabalhem com excelência, com compaixão, com dedicação. Senhor, abençoa também os professores que educam as futuras gerações. Dá-lhes paciência com alunos difíceis, criatividade para ensinar de forma eficaz, autoridade para manter a disciplina. Protege-os de violência nas escolas, de desrespeito dos alunos, de falta de apoio da gestão, que sejam valorizados e reconhecidos pelo trabalho importante que fazem. Senhor, levanta professores cristãos que sejam sal e luz no ambiente escolar, que influenciem positivamente os alunos. Senhor, dá-nos força para amarmos os nossos inimigos, para abençoarmos os que nos maldizem, para orarmos pelos que nos perseguem.
Sabemos que este é um dos mandamentos mais difíceis, mas também sabemos que com o teu poder é possível. Protege-nos de nos tornarmos iguais àqueles que nos fazem mal. Que possamos retribuir o mal com o bem, a ofensa com o perdão, o ódio com o amor. Senhor, muda o coração daqueles que nos perseguem, que nos odeiam sem motivo, que sejam tocados pelo teu amor através da nossa reação pacífica. Protege-nos de cair na armadilha da vingança que só perpetua o ciclo de violência. Que possamos quebrar este ciclo com atitudes de graça e misericórdia. Senhor, ensina-nos que vencer o mal com o bem é a vitória mais completa. Que não desejemos o mal para ninguém, nem para aqueles que nos prejudicaram. Que possamos genuinamente desejar que todos se arrependam e sejam salvos. Pai amado, protege as nossas decisões importantes que precisamos tomar hoje. Dá-nos clareza mental para analisar as opções, sabedoria para escolher o melhor caminho, coragem para executar a decisão. Que não sejamos indecisos, oscilando entre uma coisa e outra. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, através do Teu Espírito, através de conselhos sábios. Protege-nos de tomarmos decisões precipitadas que depois nos arrependeremos. Que tenhamos paciência para aguardar a Tua direção. Senhor, fecha as portas que parecem boas, mas que não são da Tua vontade. Abre as portas certas, mesmo que pareçam impossíveis aos olhos humanos. Que confiemos mais na Tua direção do que na nossa própria compreensão. Protege-nos de sermos influenciados apenas pelas opiniões alheias, sem buscar a Tua vontade. Que em tudo Te consultemos primeiro, que busquemos primeiro o Teu reino e a Tua justiça, sabendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Senhor Deus, concede força aos que enfrentam processos judiciais, batalhas legais, disputas complicadas. Que a verdade prevaleça, que a justiça seja feita. Protege os inocentes de serem condenados, os que têm razão de perderem seus direitos. Senhor, levanta advogados competentes e honestos para defender aqueles que não têm condições de pagar. Que haja justiça gratuita de qualidade para os pobres. Protege-nos de processos fraudulentos, de falsas testemunhas, de documentos forjados. Que toda mentira seja desmascarada, que toda fraude seja descoberta. Senhor, dá sabedoria aos juízes para discernirem a verdade, para julgarem com imparcialidade. Protege o sistema judiciário da corrupção, do favorecimento, da injustiça. Que as leis sejam aplicadas igualmente para todos, sem distinção de classe social, raça ou poder econômico. Senhor, apresse os processos que se arrastam por anos, trazendo angústia para as famílias envolvidas. Pai Celestial, protege os que trabalham em profissões de risco, policiais, bombeiros, seguranças, militares. Guarda cada um deles quando saem para trabalhar. Que voltem para casa em segurança no final do turno. Senhor, dá-lhes discernimento para identificar perigos, reflexos rápidos para reagir adequadamente, coragem para enfrentar situações difíceis. Protege-os de balas perdidas, de explosões, de desabamentos, de acidentes. Que os seus equipamentos de proteção funcionem perfeitamente, que as suas armas não falhem quando precisarem. Senhor, conforta as famílias que vivem com o coração apertado cada vez que o ente querido sai para trabalhar. Que tenham paz, sabendo que Tu guardas os seus passos. Protege estes profissionais também emocionalmente das cenas difíceis que presenciam, das situações traumáticas que enfrentam, que não desenvolvam problemas psicológicos por causa do trabalho. Que tenham acesso a apoio psicológico de qualidade quando necessário. Senhor, dá-nos força para perseverarmos na santidade num mundo que cada vez mais celebra o pecado. Que não nos conformemos com os padrões mundanos, mas sejamos transformados pela renovação da nossa mente.
Protege-nos de ceder às pressões sociais que querem nos fazer aceitar como normal aquilo que a tua palavra condena. Que tenhamos coragem para nadar contra a corrente, para sermos diferentes, para mantermos os nossos valores, mesmo quando formos ridicularizados. Senhor, guarda os nossos olhos de olharem para coisas impuras, os nossos ouvidos de ouvirem conversas obscenas, as nossas mãos de tocarem no que é profano, que fujamos da aparência do mal. Protege-nos das tentações sexuais que bombardeiam esta geração através de todos os meios. Que guardemos o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Senhor, fortalece os solteiros que lutam para manterem a pureza sexual. Que não desistam, que permaneçam firmes até o casamento. Pai amado, protege os nossos talentos e dons espirituais de serem usados para propósitos errados. Que não busquemos aplausos humanos, mas a tua aprovação. Que não usemos os dons para nos promovermos, mas para edificar o corpo de Cristo. Senhor, desenvolve os talentos que colocaste em cada um de nós. Que não os enterremos por medo ou preguiça, mas que os multipliquemos para a tua glória. Protege-nos da inveja dos talentos alheios. Que celebremos quando outros são abençoados, que nos alegremos com o sucesso do próximo. Senhor, que haja unidade no corpo de Cristo, cada membro funcionando harmoniosamente segundo a sua função. Que não haja competição destrutiva entre irmãos, mas cooperação edificante. Protege a igreja de líderes que usam os dons para manipular pessoas, para enriquecerem ilicitamente, para construírem impérios pessoais. Que os verdadeiros servos de Deus sejam levantados e os falsos profetas sejam expostos. Senhor Deus, concede força aos que enfrentam doenças mentais, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, síndrome do pânico. Que não sejam julgados ou estigmatizados, mas acolhidos e ajudados. Senhor, tu criaste a mente humana e conheces cada detalhe do seu funcionamento. Toca com teu poder curador os neurotransmissores que não funcionam adequadamente, os desequilíbrios químicos que causam sofrimento. Protege os que fazem tratamento psiquiátrico de efeitos colaterais graves dos medicamentos. Que os remédios façam o efeito desejado sem causar outros problemas. Senhor, levanta profissionais de saúde mental competentes e compassivos. Que haja acesso a tratamento de qualidade para todos, não apenas para quem pode pagar. Protege os que têm pensamentos suicidas de cometerem o irreparável. Coloca pessoas certas no caminho deles no momento exato. Que sintam que vale a pena viver, que há esperança, que dias melhores virão. Pai Celestial, protege os refugiados e imigrantes que deixaram suas terras em busca de uma vida melhor. Guarda-os nas travessias perigosas, nas fronteiras hostis, nos campos de refugiados. Que não sejam vítimas de traficantes, de exploradores, de xenofobia. Senhor, toca o coração das nações para receberem com compaixão aqueles que fogem da guerra, da fome, da perseguição. Que encontrem acolhida, oportunidades, dignidade. Protege as famílias que foram separadas pela imigração, que possam se reencontrar em breve. Senhor, abençoa os que deixaram tudo para trás e recomeçaram do zero em terra estrangeira. Dá-lhes força para aprenderem um novo idioma, para se adaptarem a uma nova cultura, para construírem uma nova vida. Que não percam a sua identidade, mas que também se integrem positivamente na nova sociedade. Protege-os de discriminação, de exploração laboral, de falta de documentação que os deixa vulneráveis. Senhor, dá-nos força para sermos gratos mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Que em tudo possamos dar graças, pois esta é a tua vontade para nós em Cristo Jesus. Protege-nos da murmuração que contamina o coração e afasta as bênçãos.
Que tenhamos sempre um coração grato, reconhecendo que mesmo nos dias difíceis há motivos para agradecer. Senhor, ensina-nos a contar as bênçãos uma por uma e veremos o quanto Deus tem feito por nós. Que não foquemos apenas no que falta, mas que celebremos o que já temos. Protege-nos da insatisfação crônica que nunca se contenta, que sempre quer mais. Que saibamos viver contentes em toda e qualquer situação, como Paulo ensinou. Senhor, que a gratidão seja o idioma do nosso coração. Que comecemos e terminemos cada dia agradecendo. Que nas pequenas e grandes coisas vejamos a Tua mão generosa nos abençoando. Pai amado, protege os órfãos e as viúvas que são especialmente queridos ao Teu coração. Que não falte provisão material, emocional e espiritual para eles. Senhor, levanta pessoas que adotem órfãos, que lhes deem um lar cheio de amor. Que as crianças que perderam os pais encontrem novas famílias que as amem como se fossem seus filhos biológicos. Protege-as de maus tratos em abrigos, de exploração, de tráfico humano. Senhor, consola as viúvas que perderam seus companheiros de vida, que não se sintam sozinhas, pois Tu prometes ser o marido das viúvas. Provê para elas, protege-as, conforta-as. Que a igreja seja uma família verdadeira para os órfãos e viúvas, que não sejam esquecidos ou negligenciados. Senhor, abençoa os que trabalham em orfanatos, em casas de acolhimento, cuidando com amor das crianças abandonadas. Multiplica os recursos, renova as forças, recompensa a dedicação. Senhor Deus, concede força aos que enfrentam perseguição religiosa por causa da fé em Cristo. Protege os cristãos em países onde é crime ser seguidor de Jesus. Guarda-os de prisões, torturas, execuções. Que sejam firmes na fé mesmo diante da morte. Senhor, que o sangue dos mártires continue sendo semente para o crescimento da igreja. Que cada perseguição resulte em multiplicação de convertidos. Protege as famílias dos mártires que ficam sem o sustento principal. Provê para elas, sobrenaturalmente. Senhor, liberta os que estão presos por pregarem o Evangelho. Abre as portas das prisões, como fizeste com Pedro e Paulo. Que mesmo encarcerados, continuem sendo testemunhas poderosas do Teu amor. Protege os que arriscam a vida traduzindo a Bíblia para idiomas onde ainda não existe. Que completem o trabalho com segurança. Senhor, apresse o dia em que toda língua, tribo e nação ouvirá o Evangelho na sua própria língua. Pai Celestial, pedimos proteção sobre os nossos bens materiais. Guarda as nossas casas de roubos, de invasões, de incêndios, de desastres naturais. Que os nossos veículos não sejam furtados, que não sofram acidentes. Senhor, sabemos que as coisas materiais não são o mais importante, mas também sabemos que Tu te importas com cada detalhe da nossa vida. Protege o fruto do nosso trabalho honesto. Que não sejamos vítimas de golpistas, de estelionatários, de pessoas más que querem nos prejudicar. Dá-nos discernimento para identificar propostas fraudulentas, investimentos arriscados, negócios desonestos. Senhor, ensina-nos a sermos bons mordomos daquilo que colocas em nossas mãos. Que não sejamos apegados às coisas materiais, mas que também não sejamos irresponsáveis com elas. Que possamos usar os nossos recursos para abençoar outros, para avançar o Teu reino, para fazer diferença na vida de pessoas necessitadas. Senhor, dá-nos força para lidarmos com as decepções inevitáveis da vida. Protege o nosso coração de se endurecer quando somos decepcionados por pessoas em quem confiávamos. Que não generalizemos achando que todos são iguais. Senhor, ensina-nos que as pessoas são imperfeitas e que só Tu nunca nos decepcionarás. Que coloquemos a nossa confiança última em Ti, não em seres humanos falhos. Protege-nos de nos tornarmos cínicos, desconfiados, incapazes de confiar novamente.
que possamos perdoar os que nos decepcionaram e seguir em frente. Senhor, cura as feridas deixadas pelas decepções do passado, que não permitamos que elas contaminem os nossos relacionamentos presentes. Dá-nos sabedoria para discernir em quem podemos confiar e até que ponto. Que sejamos prudentes, mas não paranoicos, cuidadosos, mas não fechados. Senhor, que mesmo depois de sermos decepcionados múltiplas vezes, continuemos acreditando no melhor das pessoas. Pai amado, protege os nossos sonhos durante o sono, que não sejamos atormentados por pesadelos, por sonhos perturbadores que roubam o nosso descanso. Senhor, dá-nos um sono tranquilo, reparador, que renove as nossas forças para o dia seguinte. Protege-nos de insônia, de noites em claro, de sono interrompido constantemente, que possamos dormir em paz, sabendo que Tu guardas a nossa vida. Senhor, fala conosco através de sonhos, quando for da Tua vontade. Dá-nos discernimento para saber quando um sonho é apenas processamento mental e quando é uma mensagem Tua. Protege-nos de darmos importância excessiva aos sonhos, a ponto de vivermos baseados neles. Que a Tua palavra seja sempre a nossa autoridade final. Senhor, abençoa o nosso descanso noturno, que o nosso corpo se recupere, que a nossa mente se reorganize, que o nosso espírito se fortaleça enquanto dormimos. Senhor Deus, concede força aos que enfrentam situações de luto complicado, perdas múltiplas, tragédias devastadoras. Há tantos que perderam vários entes queridos em pouco tempo, que sofreram perdas traumáticas, que não conseguem elaborar o luto adequadamente. Senhor, envia o Teu Espírito Consolador para envolver estes corações despedaçados. Que encontrem razões para continuar vivendo mesmo quando a dor parece insuportável. Protege-os de se afundarem em depressão profunda, de desenvolverem luto patológico. Que possam chorar sem vergonha, expressar a dor sem culpa, lembrar dos que se foram com amor. Senhor, dá-lhes a certeza da ressurreição, a esperança do reencontro, a promessa de que um dia não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Que esta esperança sustente o coração nos dias mais escuros. Conforta especialmente os pais que perderam filhos, a dor mais dilacerante que existe. Pai Celestial, protege os animais que Tu criaste e colocaste sob a nossa responsabilidade. Guarda os nossos bichos de estimação de doenças, de acidentes, de maus tratos, que sejam bem cuidados, amados, tratados com dignidade. Senhor, toca o coração daqueles que abandonam animais, que os maltratam, que os usam em rinhas cruéis. Que haja leis mais severas contra os maus tratos e que sejam aplicadas rigorosamente. Protege os animais silvestres da extinção, da caça predatória, da destruição dos seus habitats. Que possamos ser mordomos responsáveis da criação que confiaste aos nossos cuidados. Senhor, abençoa os veterinários que cuidam com dedicação dos animais doentes. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar e tratar adequadamente. Protege os animais usados em pesquisas científicas de sofrimento desnecessário. Que haja métodos alternativos sempre que possível. Senhor, ensina-nos a respeitar todas as formas de vida que criaste. Senhor, dá-nos força para enfrentarmos os nossos medos mais profundos e irracionais. Há tantos que vivem prisioneiros de fobias que limitam completamente a vida. Senhor, liberta os que têm medo de sair de casa, de lugares fechados, de multidões, de altura, de dirigir, que possam viver com liberdade, sem serem controlados pelo medo. Protege-nos de desenvolvermos novos medos baseados em experiências traumáticas, que possamos processar adequadamente os traumas sem que eles se transformem em fobias paralisantes. Senhor,
Dá coragem aos que precisam enfrentar os seus medos gradualmente através de tratamento. Que não desistam no meio do processo. Protege-nos do medo do futuro que rouba a paz do presente. Que possamos viver um dia de cada vez, confiando que Tu tens o controle de todas as coisas. Senhor, substitui os nossos medos pela Tua paz, que excede todo entendimento. Pai amado, protege os empreendedores que arriscam tudo para realizar os seus sonhos. Guarda os seus negócios de falência, de fraudes, de má administração. Dá-lhes sabedoria para tomar decisões acertadas, criatividade para inovar, perseverança para não desistir nas crises. Senhor, multiplica os recursos dos pequenos empresários que lutam para manter as portas abertas, que consigam pagar os funcionários em dia, quitar as contas, ter lucro justo. Protege-os de concorrência desleal, de burocracia excessiva, de impostos abusivos. Que possam empreender com dignidade, gerando empregos, movimentando a economia. Senhor, abençoa especialmente as mulheres empreendedoras que conciliam o negócio com a família. Dá-lhes forças para gerenciar tudo com excelência. Protege os negócios familiares de conflitos que destroem tanto a empresa quanto os relacionamentos. Que haja sabedoria para separar o pessoal do profissional. Senhor Deus, concede força aos que cuidam de pessoas com deficiência. Dá paciência infinita aos pais de crianças especiais, aos cônjuges de pessoas que ficaram deficientes após acidentes ou doenças. Senhor, renova as forças daqueles que se dedicam integralmente ao cuidado, muitas vezes abrindo mão da própria vida. Protege-os de esgotamento físico e emocional. Que encontrem redes de apoio, momentos de descanso, pessoas que os ajudem. Senhor, toca as pessoas com deficiência com Teu amor especial. Que não se sintam menos valiosas, menos amadas, menos importantes. Que descubram os seus talentos únicos, que realizem os seus sonhos adaptados. Protege-as de discriminação, de falta de acessibilidade, de oportunidades negadas. Que a sociedade se torne mais inclusiva, mais acolhedora, mais justa. Senhor, abençoa as instituições que cuidam com amor de pessoas com deficiência. Multiplica os recursos, capacita os profissionais. Pai Celestial, protege os nossos relacionamentos de amizade verdadeira. Guarda as amizades sinceras de desentendimentos bobos, de fofocas destrutivas, de distanciamentos desnecessários. Que saibamos cultivar as amizades com cuidado, com investimento de tempo e atenção. Senhor, dá-nos discernimento para identificar amigos verdadeiros que estarão conosco nos momentos difíceis, não apenas nos bons. Protege-nos de amizades tóxicas que só drenam a nossa energia, que só criticam, que só trazem negatividade. Que tenhamos coragem para nos afastar de relacionamentos que fazem mais mal do que bem. Senhor, conecta-nos com pessoas que compartilham os mesmos valores, que nos incentivam a crescer, que caminham na mesma direção espiritual. Que possamos ser amigos leais, confidentes confiáveis, ombros amigos nos momentos de dor. Protege as amizades de longa data de se perderem por falta de comunicação. Que façamos o esforço de manter contato mesmo com a distância. Senhor, dá-nos força para lidarmos com as mudanças inevitáveis da vida. Protege-nos de resistirmos teimosamente a mudanças necessárias por medo do desconhecido. Que tenhamos flexibilidade para nos adaptar, sabedoria para discernir quando mudar e quando permanecer firme. Senhor, há tantos que enfrentam mudanças radicais, de cidade, de emprego, de estado civil, de condição de saúde. Esteja com cada um nestes momentos de transição. Que não se sintam perdidos ou desorientados. Protege-os da ansiedade que as mudanças grandes trazem. Que confiem que Tu estás no controle, mesmo quando tudo parece incerto. Senhor,
Ajuda-nos a soltar o que precisa ficar no passado, para que possamos abraçar o novo que está preparando. Que não vivamos presos a tempos que já se foram, a relacionamentos que acabaram, a fases que se encerraram. Dá-nos graça para novos começos, para recomeçar quantas vezes for necessário. Pai amado, protege os que trabalham na área de comunicação e influência digital. Guarda jornalistas, youtubers, influenciadores digitais de usarem a sua plataforma de forma irresponsável. Que falem a verdade, que verifiquem as informações antes de compartilhar, que usem a influência para o bem. Senhor, protege-os de ataques virtuais, de cancelamento injusto, de ameaças de pessoas más. Que tenham coragem para manterem a integridade mesmo sob pressão. Protege especialmente os jovens influenciadores de se perderem na fama, no dinheiro fácil, nos excessos. Que tenham pessoas sábias ao redor orientando, protegendo, aconselhando. Senhor, levanta comunicadores cristãos que usem as plataformas digitais para pregar o Evangelho, para edificar vidas, para trazer esperança. Que as redes sociais sejam usadas também para o bem, não apenas para disseminar ódio e mentiras. Protege os usuários comuns de vício em redes sociais, de comparações destrutivas. Senhor Deus, concede força aos que enfrentam doenças raras sem tratamento conhecido. Há tantos que sofrem com enfermidades que nem nome têm, que os médicos não sabem como tratar. Senhor, Tu conheces cada célula do corpo humano porque Tu nos criaste. Toca com Teu poder curador, onde a ciência não alcança. Que haja milagres sobrenaturais de cura completa. Protege estes doentes de serem tratados como cobaias, de tratamentos experimentais que causam mais mal do que bem. Que encontrem médicos compassivos que se dediquem a ajudá-los mesmo sem ter todas as respostas. Senhor, levanta pesquisadores para descobrirem tratamentos para doenças raras, que haja investimento em pesquisa, que os laboratórios não pensem apenas no lucro. Protege as famílias que gastam fortunas tentando encontrar cura para os seus entes queridos. Que não caiam em golpes de charlatães que prometem curas milagrosas em troca de dinheiro. Pai Celestial, protege os nossos sentidos de serem contaminados por coisas impuras. Guarda os nossos olhos de contemplarem a vaidade, de se fixarem em imagens pornográficas, de cobiçarem o que não nos pertence. Senhor, purifica o que vemos, o que ouvimos, o que tocamos, que os nossos sentidos sejam usados para Te glorificar. Protege os nossos ouvidos de ouvirem fofocas, calúnias, conversas obscenas, que sejamos seletivos com o que permitimos entrar pela porta dos ouvidos. Senhor, guarda a nossa boca de falar o que não edifica, de espalhar boatos, de mentir. Que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Protege o nosso paladar de vícios alimentares, de gula desenfreada, de bebidas que destroem o corpo. Que comamos e bebamos para a Tua glória. Senhor, santifica todos os nossos sentidos para que sejam instrumentos de adoração e não de pecado. Senhor, dá-nos força para sermos pacificadores num mundo cada vez mais dividido e polarizado. Que não alimentemos conflitos desnecessários, que não tomemos partido em brigas que não são nossas. Protege-nos de sermos usados como instrumentos de divisão. Que sejamos pontes que unem, não muros que separam. Senhor, onde houver ódio, que levemos amor. Onde houver ofensa, que levemos perdão. Onde houver discórdia, que levemos união. Protege-nos de sermos arrastados para discussões intermináveis que não levam a lugar nenhum. Que tenhamos sabedoria para saber quando falar e quando calar, quando debater e quando apenas orar. Senhor, ensina-nos que é possível discordar sem desrespeitar,
que podemos ter opiniões diferentes sem nos tornarmos inimigos, que busquemos sempre o que promove a paz e a edificação mútua. Protege-nos de fanatismos que cegam, de radicalismos que destroem relacionamentos. Pai amado, protege os que trabalham com crianças, professores de educação infantil, cuidadores de creches, pediatras, psicólogos infantis. Dá-lhes paciência infinita, amor genuíno pelas crianças, sabedoria para lidar com cada personalidade. Senhor, que sejam instrumentos de formação de caráter, de educação de qualidade, de amor incondicional. Protege as crianças de abusadores que se infiltram nestas profissões com intenções malignas. Que os maus sejam descobertos e afastados rapidamente. Senhor, abençoa os pais que confiam os seus filhos pequenos aos cuidados de outras pessoas. Dá-lhes paz e discernimento para escolher bem onde deixar as crianças. Protege cada criança de negligência, de maus tratos, de acidentes, que cresçam em ambientes seguros, amorosos, estimulantes. Senhor, levanta uma geração de crianças que te conhecem desde cedo, que crescem nos teus caminhos, que serão líderes piedosos no futuro. Senhor Deus, concede força aos que enfrentam vícios comportamentais, workaholism, vício em exercícios, em compras, em jogos eletrônicos, em redes sociais. Há tantos vícios que a sociedade não reconhece como tal, mas que escravizam igualmente. Senhor, liberta os que são controlados por comportamentos compulsivos, que encontrem equilíbrio, moderação, liberdade verdadeira. Protege-os de substituírem um vício por outro sem resolver a raiz do problema. Que busquem ajuda profissional quando necessário, que não tenham vergonha de admitir que precisam de tratamento. Senhor, cura as feridas emocionais que muitas vezes estão na origem dos comportamentos compulsivos. Que encontrem em Ti o que buscam desesperadamente em outras coisas. Protege as famílias que sofrem com o vício comportamental do ente querido, que tenham sabedoria para ajudar sem se tornarem cúmplices, para apoiar sem facilitar. Pai Celestial, protege os nossos testemunhos cristãos de serem manchados por incoerência. Que vivamos o que pregamos, que pratiquemos o que ensinamos. Senhor, guarda-nos de sermos pedras de tropeço para aqueles que ainda não Te conhecem. Que a nossa vida seja um evangelho vivo que as pessoas possam ler. Protege-nos de escândalos morais, de envolvimento em corrupção, de atitudes que desmentem a nossa fé. Que sejamos íntegros em público e em privado, quando estão nos vendo e quando estão sozinhos. Senhor, que o nosso testemunho no ambiente de trabalho seja irrepreensível, que os colegas vejam Cristo em nós. Que em casa sejamos os mesmos que na igreja, que os nossos familiares confirmem o que os irmãos pensam de nós. Protege-nos da hipocrisia que tanto prejudica o nome de Cristo. Que sejamos autênticos, humildes, para reconhecer quando erramos, dispostos a pedir perdão quando machucamos alguém. Senhor, dá-nos força para vivermos este dia com propósito eterno, não apenas existindo, mas fazendo diferença. Que cada palavra que falarmos, cada ação que praticarmos, cada decisão que tomarmos seja guiada pelo Teu Espírito. Protege-nos de desperdiçarmos o tempo precioso que nos deste. Que aproveitemos cada oportunidade para amar, para servir, para abençoar. Senhor, que no final deste dia possamos olhar para trás sem arrependimentos, sabendo que vivemos para a Tua glória. Protege-nos de chegarmos ao fim da vida com a angústia de termos vivido para coisas que não importam. Que investamos no que tem valor eterno: relacionamentos, caráter, serviço ao próximo, avanço do Teu reino. Senhor, que hoje seja o melhor dia da nossa vida até agora e que amanhã seja ainda melhor. Que vivamos em crescimento contínuo, em transformação constante à imagem de Cristo.
Em nome de Jesus, oramos. Pai amado, encerramos esta oração com corações transbordando de gratidão. Obrigado por nos ouvires sempre, por estares presente em cada momento das nossas vidas, por nunca nos abandonares mesmo quando nos sentimos sozinhos. Agradecemos porque esta manhã não é apenas mais um dia, mas uma nova oportunidade de experimentarmos o teu amor, a tua fidelidade, o teu poder transformador. Que possamos viver este dia inteiro conscientes de que caminhamos sob a tua graça, protegidos pelos teus braços eternos, fortalecidos pelo teu Espírito Santo. Que cada decisão que tomarmos, cada palavra que pronunciarmos, cada passo que dermos, seja guiado pela tua sabedoria infinita. Obrigado porque colocamos Deus em primeiro lugar e sabemos que todas as outras coisas serão acrescentadas. Que a alegria do Senhor seja a nossa força hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, não guarde só para ti. Compartilha com aquele amigo que está precisando de uma palavra de ânimo, com aquela pessoa da família que atravessa um momento difícil, com todos que precisam saber que Deus está no controle. Escreve Amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente de fé que impacte vidas. Se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora mesmo para receberes diariamente mensagens que vão edificar a tua fé, fortalecer o teu espírito e aproximar-te cada vez mais de Deus. A bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e para sempre. Que esta seja uma manhã abençoada, um dia vitorioso, uma jornada marcada pela presença poderosa do nosso Deus. Vai em paz, vai em força, vai protegido pelo Altíssimo. Amém e amém.